Boa noite, pessoal. Eu sou a Andressa da i2AI, sócia fundadora da i2AI, International Association of Artificial Intelligence, uma associação com o propósito de compartilhar conhecimento de inteligência artificial e conectar o máximo aí das pontas do ecossistema da inteligência artificial. Prazer aqui enorme de estar com um convidado especial essa noite, Alessandro Faria, para falar sobre visão computacional. A gente chamou esse episódio de Visão Além do Alcance, para a gente conseguir aqui decifrar todas as potencialidades, todo o impacto que a visão computacional está trazendo aí para o nosso mundo. Antes, queria convidar todo mundo a conhecer um pouquinho mais da i2AI, seguir nossos canais. Aqui a gente tem um canal do YouTube que está chegando mais conteúdos novos ali, é o canal i2AI, com um apelido de Conexões Inteligentes. Segue a gente no LinkedIn, segue a gente no Facebook. A i2AI assumiu um desafio com a Startse de impactar o máximo de pessoas possíveis com o tema de inteligência artificial. A gente quer mudar o Brasil, desenvolver o nosso país com essa tecnologia tão disruptiva e tão transformadora aí que a gente está vendo. Então eu espero que vocês sejam impactados aí com essa inquietude que a gente tem aqui e possam seguir a gente. A nossa série de webinars é semanal, toda quarta-feira às 8 da noite, pontualmente estamos aqui, cada semana com um tema novo, cada semana com um convidado especial e aí a gente vai discorrendo temas. Na verdade, uma coisa que eu ia falar aqui, a gente está com uma enquete rolando, eu vou colocar o link da enquete aqui para vocês. Se vocês puderem responder, quem não respondeu ainda, responda. A nossa enquete é nesse bit.ly IA Brasil, que com ela a gente consegue captar todos os interesses e ir moldando os próximos episódios e, mais importante, moldando o grande evento que a gente está fazendo em conjunto com a Startse, que é o AI Conference, no final de outubro. Dia 30 de outubro, a gente vai ter um evento que vai dividir águas aqui sobre o conhecimento de inteligência artificial. Então acompanhe a gente, acompanhe a Startse, a gente compartilha muito aqui o propósito do Lifelong Learning e Continuous Reskilling, e aqui tem muita oportunidade de conhecimento para a gente continuar aprendendo. Vamos lá, Cabelo! Eu queria apresentar aqui o Alessandro Cabelo, ele é sócio fundador da Oititec, é o cara que mais conhece de visão computacional, ele estuda biometria facial e visão computacional desde 98, mais de 20 anos, e hoje, para mim, é a autonomia, a autoridade aqui sobre visão computacional. Conta um pouquinho pra gente, Cabelo. Poxa, primeiramente, obrigado pela oportunidade, agradeço a todos. E quero deixar bem claro que eu não sou melhor que ninguém, apenas trabalho com tecnologia desde pequeno. Conheci visão computacional, Linux e biometria desde 1998 e foi aí que eu me apaixonei por inovação. E a partir desse momento houve uma convergência desses conhecimentos, hoje biometria e visão computacional, inteligência artificial, gerou uma simbiose praticamente. E nada disso seria possível sem as tecnologias livres e o Linux é a base disso tudo. Claro que durante nessa trilha, digamos assim, nessa batalha, me deparei com pessoas e com corporações que fizeram a diferença. Uma delas é a Intel, no qual eu recebi o título de Global Innovator Intel. E hoje agradeço a todos, mas também não me sinto melhor que ninguém. Meu principal objetivo é compartilhar conhecimento aqui para que vocês não precisem trilhar todo esse caminho árduo que eu acabei passando. Eu acho que se eu encurtar o caminho das pedras fica bem mais fácil para todos, tanto no contexto tecnológico como no contexto de negócio. Isso aí. Bom, o desafio de hoje à noite é decifrar a visão computacional. Então, meu primeiro desafio aqui para o Cabelo é nos contar um pouquinho o que é visão computacional, como que a máquina consegue ver, compara com o humano, né? O que transforma aí a imagem em dados para um computador. Bacana. Bom, primeiramente, o que é visão computacional? A visão computacional é uma divisão da ciência
que faz as máquinas enxergarem. Ou, em outras palavras, é uma divisão da ciência que dá o poder para as máquinas de interpretar cenas, extrair dados dessas cenas ou de imagens estáticas. E quando nós falamos de visão computacional, é um trabalho muito árduo. Eu admiro muito quem se engaja nesse segmento, porque é um trabalho com constante mal posto, nunca é 100%. Quando nós trabalhamos com imagem, nós temos o péssimo hábito de achar que uma determinada imagem está boa ou ruim, ou por que a máquina errou, sendo que nós, seres humanos, enxergamos a imagem relativamente diferente da máquina. E isso é um contexto assim que traz muita polêmica. Então, meu principal objetivo aqui é tentar esclarecer muito ao alto nível o porquê e como as coisas funcionam. Excelente. Mas conta pra mim, a gente tem assim, o famoso exemplo do gatinho. A gente coloca ali milhões de imagens de gatinho para o computador. Sim. Tem um bem fofinho aqui na imagem de baixo. E aí, o que acontece? Então, o primeiro ponto, até aproveitando esse slide, primeiramente a visão computacional ela trabalha com uma base de conhecimento. Se ela trabalha com uma base de conhecimento, ela obtém imagens. E o que é imagem? É a técnica de conseguir transformar a imagem real numa matriz de cores. Então, quando esse slide foi muito bem colocado, ele retrata bem o que eu tento passar nas minhas palestras, nos meus trabalhos. Cada célula, a imagem nada mais é que uma matriz que foi transformada do mundo real para dentro de uma matriz e cada pontinho representa uma cor. Embora cada ponto represente uma cor, é um esforço computacional muito grande trabalharmos com imagem colorida. Então, inevitavelmente, o computador, a primeira tarefa do computador é transformar essa imagem em branco e preto. A partir do momento que transforma essa imagem em branco e preto, essa imagem pode ser utilizada para diversas técnicas, para deep learning, machine learning e visão computacional. Utilizando o gancho do gatinho, vamos deixar bem claro que visão computacional ela não é resolvida, os problemas com visão computacional não utilizam obrigatoriamente machine learning ou deep learning. Eu posso usar funções matemáticas complexas que resolvem isso. Quando eu disse funções matemáticas complexas, realmente o trabalho é muito complexo, mas felizmente existem diversas ferramentas, diversas bibliotecas que abstraem toda essa complexidade, sobrando apenas para o desenvolvedor utilizar essas ferramentas. No caso do gatinho, quando nós submetemos uma base de conhecimento para uma rede neural artificial, seja ela machine learning ou deep learning, nós estamos recortando a área de interesse e fazendo com que essa máquina aprenda os padrões desse gatinho. O que é um gato? E quando falamos de redes neurais convolucionais, que é o deep learning, é uma tentativa matemática de imitar o olho animal. Ele vai, através das arestas dos objetos, vai tentando pegar os principais pontos relevantes daquele objeto. E a partir do momento isso é feito em camadas. Primeiro ele identifica a orelha do gato, que se assemelha a um triângulo, ele vai pegando as formas primárias e depois vai aprofundando e pegando detalhes desse objeto, que no caso é o gatinho fofinho, como a própria Andresa mencionou. Outro ponto importante é que esse trabalho é muito longo. Quanto maior a base de conhecimento, maior o tempo. Felizmente, a computação está evoluindo ao ponto desse tempo ficar cada vez menor. Então, resumidamente, quando queremos trabalhar com visão computacional, com ou sem inteligência artificial, nós precisamos de uma base de conhecimento para analisarmos de uma maneira manual, matemática, ou de uma maneira computacional, com um algoritmo que vai entender o que é aquele objeto. Então vamos lá, é certo dizer que visão computacional transforma a imagem em uma equação matemática. Exato. É exato dizer que visão computacional é transformar um determinado modelo, uma determinada imagem em padrões de números. Esses números vai depender do algoritmo que está sendo utilizado. E aí, algoritmos aqui, só também dúvida minha. A gente tem diversas redes neurais já prontas aí para facilitar esse trabalho de identificação de imagem. Excelente colocação. Conta um pouco disso. Quando nós estamos trabalhando com aprendizado, com uma base de conhecimento, supomos que eu queira identificar uma xícara. Então eu posso pegar lá 1.000, 5.000 imagens de xícaras, imagens positivas, ou seja, 5.000 imagens que contêm um modelo de xícara, e
um outro número de imagens negativas que não possuem o modelo de xícara. Isso é um modelo convencional de aprendizado. Hoje nós temos o Transfer Learning, ou seja, eu aproveito toda aquela base de conhecimento do algoritmo que eu estou utilizando, vamos pegar o YOLO como exemplo, e eu posso usar toda essa transferência de conhecimento do aprendizado anterior para o novo aprendizado. Poxa, então esse Transfer Learning, ele pega todos os objetos que aquele modelo já conhece, ele já sabe o que é um carro, o que é um animal, o que é um ser humano, um pedestre, e eu estou colocando um novo modelo ali, um documento, um novo objeto que não estava naquele aprendizado inicial. Então, o Transfer Learning é algo que acelera muito o aprendizado e eu não preciso obrigatoriamente partir do zero com uma base de conhecimento negativas e positivas de cada um dos objetos. Excelente. Antes da gente falar um pouquinho de como começar, né, se você tem interesse aí em começar a mexer, a fazer alguns testes com visão computacional, eu queria desmembrar a visão computacional nas sub-áreas. Primeiro eu vou pedir para o Cabello nos explicar como que é o reconhecimento facial, como que ele funciona. Eu preparei aqui um slide também que eu quero compartilhar e facilitar aí a nossa conversa. Bacana. Primeiramente, as pessoas tendem, de maneira não proposital, misturar biometria facial e reconhecimento facial. Reconhecimento facial, eu vou falar de uma maneira muito matemática, mas vou desmistificar a frase. A minha definição de reconhecimento facial é a comparação da distância euclidiana entre dois hiperespaços matemáticos representados por duas ou mais faces. Parece frase de grego, mas vamos desmistificar isso. Uma coisa que me irrita é as pessoas que começam a fazer tornar tudo complexo. Eu falei que é a comparação da distância euclidiana. O que é distância euclidiana? O que é comparação de distância euclidiana? É a comparação de similaridade. O quanto esse objeto é similar a esse. Isso é a distância euclidiana. Quando mais próximo o objeto estiver do outro, mais próximo de um ele está. Quanto mais longe, quanto mais diferente eles forem, menor o valor. Então o valor vai de 0 a 1. Então se eu tenho 0,50, esse objeto ele parece metade com o outro. E o hiperespaço matemático, a comparação euclidiana do hiperespaço matemático. Então, quando eu jogo um algoritmo, aquela face vai gerar uma combinação de números. Então, o reconhecimento facial, ele nada mais é que eu colocar uma câmera, ele reconhecer um padrão como outro qualquer. Do mesmo jeito que eu reconheço uma face, eu poderia reconhecer um carro, um pedestre e tudo mais, porque foi padrões que eu treinei anteriormente. Mas a face é um pouco peculiar. Por quê? Porque na face nós possuímos muitas informações. Nós temos os pontos característicos, os pontos nodais, nós temos uma série de técnicas para trabalhar com a biometria facial. Só para você ter uma ideia, o quão bacana é esse assunto de reconhecimento facial, antes de chegarmos na biometria facial, a distância da pálpebra até a sobrancelha, se calcularmos a distância da pálpebra até a sobrancelha, estudos, papers científicos dizem que nós conseguimos identificar a etnia da pessoa com alto grau de assertividade. Então, por aí, já mostramos a quantidade, a riqueza de informações que tem na nossa face. Caramba! Sem contar a parte de expressão, a parte de idade, a parte de sexo. Então, existe uma série de informações que presentes nas faces que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. Aqui nessa imagem a gente consegue ver alguns pontos, né, marcados na face dessa foto. E, na verdade, o que você está me falando é que a visão computacional faz o cálculo das distâncias entre esses pontos. E esse cálculo, né, essa distância de cada ponto é único para cada pessoa. Exatamente. Para você ter uma ideia, um dos pontos fundamentais no reconhecimento facial é a distância entre o centro dos dois olhos, que você não consegue mudar nem com cirurgia plástica. Mas, tão importante quanto isso, vale a pena mencionar que quando nós falamos de reconhecimento facial, não podemos vincular única e exclusivamente apenas os pontos característicos, os pontos nodais. E sim, existem vários tipos de algoritmos. Tem algoritmos que são baseados nos pontos, tem algoritmos que são baseados na imagem. Então, é como se alguns algoritmos pegassem os pontos da face e calculavam a correlação entre eles, através de cálculo de semelhança de triângulo. Tem diversas formas matemáticas para calcular a relação entre esses pontos. Já o algoritmo holístico, ele olha muito mais para a imagem, ele vai cortando pedacinho por pedacinho da imagem e acaba reconhecendo facilmente pelos atributos que a imagem que nós enxergamos. E tem vantagem e desvantagem cada um desses algoritmos.
Eu vou passar aqui rapidamente. Aqui tem uma foto ali do Oscar já faz um tempinho, né? Não é nem o passado, é o retrasado. Mas aqui mostra um número do lado de cada face. O que é esse número aqui? Parece muito bacana. Eu coloquei anteriormente sobre a distância euclidiana, é justamente isso, o quanto o computador tem uma certeza que é uma face ali. Então ele reconheceu a face, ele tem 0,9999% de certeza que é uma face, 1 é 100%. Então, inevitavelmente caímos na distância euclidiana ou na similaridade. O computador, ele falou assim, eu tenho certeza, a similaridade desse objeto, dessa imagem ser uma face é 99%. E isso que acaba sendo a inteligência artificial voltada à visão computacional. E reparem que tem face, embora todos estão sorrindo, uns estão mostrando dente, outros não, a face está parcial. Reparem que no canto... Julia Roberts ali, isso. Bem de canto. Isso. Tem face que está parcialmente obstruída, ela não está aparecendo 100%, e esse é o grande, é o sensacionalismo, a parte que eu adoro das redes neurais convolucionais, é você conseguir reconhecer o objeto como ele está visível parcialmente, ou seja, ele foi obstruído com metade da face e mesmo assim foi possível reconhecer uma face. E isso é uma evolução muito grande no contexto de visão computacional, deep learning, inteligência artificial. A gente usa visão computacional e reconhecimento facial para muita coisa e eu acho que todo mundo está usando algumas funcionalidades disso nos apps das redes sociais. Aqui eu trouxe um vídeo do Snapchat, mas tem isso no Facebook, tem isso no Instagram, que é um pouquinho de como eles reconhecem aí a nossa face, né, calcula aí as nossas expressões e oferece um pouquinho dos gadgets aí de transformação, colocando bichinho, colocando, né, alguns recursos que a gente se diverte nas redes sociais, certo? Correto. E aí, nesses casos, nesses exemplos específicos, foram utilizados os pontos característicos da face. Os pontos característicos da face são muito importantes, porque com eles nós conseguimos determinar a expressão, se a pessoa está feliz, se ela está zangada, até um certo nível de estresse, pelo comportamento da pessoa, se conseguimos identificar se ela está piscando ou não. Então, os pontos característicos da face, ela proporciona muita informação. Existem estudos que dizem sobre a uniformidade, o padrão de face. Quanto mais uniforme for a face, mais tendencioso para determinada etnia, sexo, idade e tudo mais. Mas o ponto focal é que a face ela pode proporcionar muita coisa hoje em diversos aspectos, não só num contexto público. Por exemplo, imagina o seguinte, se eu uso o reconhecimento facial em casa e eu trabalho uma programação neurolinguística, eu chego em casa, minha casa inteligente identifica que eu estou estressado e já coloca uma música, um jazz, uma coisa calma, ou estou feliz. Então eu posso ter a casa pode obter um feedback, ela pode me dar um feedback baseado no meu estado emocional. E ela deve conhecer, né, assim, pensando um pouquinho em futuro, ela vai conhecer bastante de você, né? Ela vai saber bastante as suas expressões, os seus horários. Isso é incrível. A gente, aí só me veio na cabeça que a gente, na semana passada, estava no nosso Summit de Inteligência Artificial para o Varejo e veio o pessoal da LG com um vídeo muito legal que eles colocavam, era um vídeo, né, do lançamento da linha deles, mas colocavam o sentimento das máquinas, falando assim, ele chegou, olha, ele tá, né, com pressa hoje. Então, as máquinas interagindo, na verdade, é uma brincadeira, né, de como a máquina tá lendo o cenário e tá lendo o dono dela, que é um pouco disso que você tá colocando. É uma brincadeira, mas que não deixa de ser verdade. A gente vai estar com casa totalmente conectada, com todos os eletrodomésticos, e com tecnologias que vão praticamente entender, né? Tem gente que fala que a tecnologia vai entender mais da gente mesmo do que nós mesmos, né? Um outro ponto muito sensível, mas em contrapartida muito bacana. Quando nós falamos em conhecer cada vez mais sobre nós,
Não podemos deixar de mencionar na visão computacional junto à inteligência artificial a propagação reversa, o backpropagation. Então, o que acontece? Quanto mais eu me submeto ao sistema, mais essa inteligência, usando a visão computacional, ela aprenderá sobre nós. Então, o que acontece? Isso é uma coisa espetacular, porque você consegue ter um nível de assertividade cada vez maior. Quanto mais eu me comporto, mais a inteligência acaba conhecendo sobre aquele ser. Falando novamente sobre reconhecimento facial. A biometria é ter a certeza, porque imagina o seguinte, quando eu entro no exemplo hipotético da casa inteligente, eu entrei na minha casa, mas tem a minha esposa, tem os meus filhos, tem os meus amigos, eu posso reconhecer a face, saber se é um homem ou mulher, a faixa de idade, a etnia, a expressão, ok, mas quem é? Aí que entra a biometria. Quanto mais eu vou me comportando, quanto mais eu vou me submetendo ao sistema, mais ele reconhece quem é a pessoa. Aí já é uma identificação, eu estou identificando o usuário. Então existe uma simbiose entre a biometria facial e o reconhecimento facial que tem hora que nós não conseguimos separar em termos de aplicação. Mas o ponto focal também é a rastreabilidade, entre outros. Então é um ponto muito sensível, mas que pode proporcionar muita coisa para o ser humano. Nós podemos aumentar muito a nossa qualidade de vida, como eu mencionei aí, do feedback da casa e conseguindo tornar a vida mais leve. Antes da gente ir para casos, que eu quero explorar bastante aqui, os casos de uso, eu quero abordar as outras tecnologias aqui de visão computacional. Vamos falar, aqui está um pouquinho do que a gente estava falando, de ver se está feliz, né, expressão, qual gênero, tem etnia. Eu até estava comentando com você que eu vi uma reportagem que um instituto de design italiano fez o espelho da inteligência artificial, onde a pessoa aparecia na frente do espelho, tinha a imagem dela e todas as classificações que a inteligência artificial faz. Para a gente, né, ter um pouquinho de como a nossa imagem se transforma em dados para o computador e como que esses dados são analisados, né? André, se tiver como aumentar o áudio alguma coisa, ainda tem gente reclamando do volume do áudio. Tá, no máximo, vamos se esforçar aqui para falar mais alto e mais perto. Espero. Por favor, dê um feedback, vamos falar mais perto e vamos caminhar. Voltando um pouco àquele slide, um outro ponto importante é que, quando eu falei do aprendizado, nem todo mundo tem um sorriso Colgate. Algumas pessoas têm um sorriso e nem abre, não mostra os dentes. Então essa propagação reversa que faz muito bem para aprender sobre o que é o sorriso da Andressa, o que é o sorriso do cabelo. Isso é uma coisa sensacional. Falando um pouco do espelho inteligente, isso é uma realidade ao alcance de todos. Inclusive nas minhas palestras de visão computacional, eu menciono um projeto onde você pega um computadorzinho de $5, consegue fazer o reconhecimento facial, coloca no fundo pega um espelho, coloca o espelho sobre o monitor e você cria um espelho inteligente. Enquanto você está escovando os dentes, lavando o rosto, fazendo aquelas operações, aqueles atos iniciais, os seus costumes, cada um tem um costume de manhã, mas enfim, na hora que eu estou olhando no espelho, escovando os dentes no exemplo hipotético, a inteligência artificial pode olhar para você, já ver o seu estado emocional, já ter uma interação, mas tão importante quanto isso, falar, olha, você tem reunião tal hora, você geralmente sai em tal momento e hoje o trânsito está mais intenso. Ou é o seguinte, às vezes eu estou estressado pelo reconhecimento facial, ele vê que eu estou muito agitado, fala, não, vai com calma que o trânsito está bacana hoje. Então assim, eu falo, o reconhecimento facial pode ajudar muito, muito a vida de nós seres humanos. Pode ter. Fantástico. E aqui eu trouxe um exemplo de reconhecimento de objetos, né? Então, além de reconhecimento facial, a gente usa bastante visão computacional para reconhecer objetos. Aqui tem uma aplicação, né, mostrando aí como seria num supermercado, como que o computador reconhece se pegou, o que pegou, se devolveu, se pôs na sacola, tanta coisa que ele analisa em tempo real, né, Alessandro? Me fala. Isso, bacana. O grande, quando eu comecei a conversar com vocês, fazer esse bate-papo,
Eu falei que admiro muito quem se engaja nesse segmento de visão computacional, porque além de ele ser um problema mal posto, nunca é 100%, ele tem que ser em tempo real. Não adianta nada eu processar, olha, pegou um leite, pegou uma garrafa, pegou isso 10 minutos depois, tem que ser em tempo real. E cada vez mais isso é um desafio muito grande, porque existem dois desafios nos problemas como esse aí. Primeiro, processar em tempo real, então nós temos que ter um bom desempenho. Tem que processar tudo no menor tempo possível. E o outro ponto é assertividade. Poxa, não adianta nada eu responder em tempo real, eu estou pegando uma garrafa e falar que estou pegando um tanque de guerra. Porque existe ambiguidade matemática, que é o falso positivo e o falso negativo. Então, trabalhar com visão computacional, com uma solução como essa, esse é o futuro. E são coisas assim que não está longe, está ao alcance de todos. E isso é graças à tecnologia. Hoje, como Global 90 Intel, posso falar que a Intel disponibilizou para o alcance de todos tecnologias como a OpenCV, que foi criada em 1999 com código aberto, é composto de 47 mil desenvolvedores, eu sou um deles, apenas um, são 47 mil, e deve ter mais hoje, porque a comunidade vem crescendo a cada dia. Mas enfim, a biblioteca OpenCV torna tudo muito simples, com 10 linhas de código, nós já conseguimos fazer uma aplicação similar a essa. 10 linhas de código. E se for em Python, até menos ainda. E tão importante quanto isso, que para processar em tempo real nós temos que ter processador. Em 2016, na minha palestra, assim, o custo computacional era um gargalo. Hoje isso já não é mais. Os processadores, eu jamais imaginaria comprar um processador i7 e 9 de oitava, nona geração pelo preço que está disponível no mercado hoje. Então o custo computacional caiu muito, o que proporciona qualquer um desenvolver soluções como essa. O que vai determinar o sucesso ou insucesso é apenas o empenho da pessoa em fazer o treino, gerar base de conhecimento, porque visão computacional sempre é um problema oposto, ele nunca vai ter 100% de assertividade. Às vezes nós gastamos um tempo enorme. Supomos que eu gaste um ano para chegar em 98%. Talvez para pular de 98 para 98,5 eu gaste mais 2 anos. Então, quanto menor a margem de erro, maior o obstáculo, maior o problema proposto e mais difícil é. Mas é justamente isso que vídeos como esse que me faz continuar nessa jornada. Excelente. Aí, além de reconhecer objetos, e aqui tem um pouco disso, né? Porque estava falando mais do que o objeto, assim como a ação. Mas eu queria falar da segmentação visual semântica, que na verdade ela olha o contexto, né? A gente usa isso também para mais coisas de inteligência artificial, mas falando aí da parte de visão computacional, como isso funciona hoje? Quando o nome é até bonito, né? Visão computacional, segmentação semântica. Poxa, o pessoal que não está engajado nisso, vamos desmistificar também esses termos. Segmentação semântica é separar por uma semântica matemática, ou seja, o computador é como se o computador pegasse os objetos que ele localizou, que é um trabalho computacional existem vários esforços para chegar no processamento da segmentação semântica, mas resumidamente, depois que o computador identificou os objetos na tela, é como se ele pegasse uma tesoura e recortasse o objeto. E o desafio é muito grande. Nesse exemplo, o que me chama a atenção é que a bicicleta possui o aro da bicicleta possui a cor preta e o pneu também. E mesmo assim, o computador não se confundiu. E quando nós colocamos a segmentação semântica, é como se o computador praticamente ele detectou todo o contorno do objeto. O contorno do objeto faz com que todo o esforço matemático, todo o esforço computacional, o processador, a máquina, ela vai gastar energia na bicicleta, vai gastar energia na pessoa, no humano que ela vai gastar energia no carro. Então, se eu quero extrair mais informações sobre esses objetos, fica mais fácil com a segmentação semântica. Por exemplo, se eu precisasse obter a cor dessa bicicleta, ou o modelo, o aro desse carro, ou alguma propriedade de cada um desses objetos, seria muito difícil sem a segmentação semântica, porque se eu estou analisando o carro, a bicicleta, a visão computacional iria identificar como ruído, e os ruídos geram uma taxa de erro, falso negativo muito grande, que eu chamo de anomalia matemática. Então a segmentação semântica vamos transformar em uma linguagem
normal, é como se o computador pegasse a tesoura e recortasse o objeto. Aí a aplicabilidades são imensas. São imensas, né? E aí São aqui imensas. eu trouxe algumas outras imagens aqui, e até para falar, o Cabelo tem um super projeto aí de cidades inteligentes, né? Que Isso. você que é um tema que tá sempre, né, em voga de como e na verdade, além de voga, ele é atualíssimo, né? A gente vê acontecendo isso em diversos países, e aqui mesmo a gente tem casos no Brasil com o uso de visão computacional em alguns casos de segurança, mas se você olha a China e outros países, aí isso já é uma realidade, né? Um consumo de dados e uma orquestração ali da sociedade com isso de uma maneira muito natural, né, Cabelo? Exato. Muito bem colocado. Embora o tema seja, esse slide está muito focado nas cidades inteligentes, há algum tempo eu já falava, pô, cidade inteligente, casa inteligente, não, é mundo inteligente. Porque, olha, é mundo inteligente, porque não é a cidade, é um hospital, a casa, as ruas, os veículos, e a segmentação semântica tem um papel muito importante nesse contexto de cidade, de mundo inteligente. Eu já não falo nem cidade inteligente. Eu estou participando de um projeto junto à Intel, sim, de cidade inteligente, com o pessoal usando tecnologias Intel. Mas o bacana, independente de qual seja a tecnologia, é que a visão computacional com a segmentação semântica, ela traz uma série de benefícios. Com a segmentação semântica, você consegue, com visão computacional, ter a certeza quando numa colisão de dois carros, se houve um humano, um pedestre envolvido no acidente ou não, porque com a segmentação semântica você consegue analisar os limites do carro, o limite do ser humano, se houve, você tem uma maior precisão sobre quais são os envolvidos no acidente. Você pode fazer um OCR da placa, a leitura do carro. A partir do momento que você faz o OCR, que você lê a placa do carro, se é o meu filho dirigindo o carro do meu filho, a cidade inteligente pode disparar um alerta para mim, teu filho está envolvido em um acidente. Envolveu pedestres, o hospital inteligente pode disparar um drone com um material de primeiros socorros. Pode orquestrar Então, desde orquestrar o trânsito ou até, imagina o seguinte, poxa, o trânsito tá enroscado, a minha casa inteligente já pode tomar ação em cima disso. Poxa, ele vai atrasar, ele não vai dar conta, ele tem que acordar cedo da manhã, não vai dar conta de preparar o jantar, já vou pedir uma comida, um fast food. Então, quanto mais eu me envolvo nesse contexto de mundo inteligente, maior é a interação com as máquinas. E nós temos um paradigma de falar que a máquina vai acabar com o serviço, vai acabar com a qualidade, com o ser humano. E para mim é o contrário. Nós teremos uma vida muito mais bacana. A máquina vai trazer muitos benefícios. Outro ponto muito importante, quando nós estamos falando de identificação de pedestres, nós temos o algoritmo de detecção de esqueleto, que é uma parte que envolve intrinsecamente a segmentação semântica, e somente com a segmentação semântica foi possível realmente ter uma maior precisão na detecção, nos algoritmos de detecção de esqueleto. Quando eu faço a detecção de esqueleto, eu inevitavelmente tenho os vértices do meu esqueleto e eu posso trabalhar os movimentos, os comportamentos dessas pessoas na rua. Eu posso detectar um assalto, uma briga, eu posso detectar uma série de eventos, até se uma pessoa está colocando um objeto num supermercado dentro da mochila, indevidamente está tentando levar sem pagar um objeto. Então a segmentação semântica atrelada à detecção de esqueleto, ela traz assim um mundo de oportunidades que, se eu começar a falar aqui, eu não paro mais. Vamos pegar no hospital, por exemplo, o acamado levantar a mão, que é um projeto que eu estou trabalhando, e disparar um alerta para chamar a enfermeira. Ou, em determinado momento, você tem uma linha que é um limite do acamado. Se ele cai da cama, o sistema pode disparar um alerta também. Então, existe uma preciosidade em cima da segmentação semântica voltada à detecção de esqueleto que eu não sei nem, eu vou parar por aqui, vai desde assalto a brigas de ruas, alertas de acamados, entre outros. Aqui tem uma pergunta da internet do Igor Barros. Eu queria saber quais ferramentas são usadas nas áreas de visão computacional em
em empresas grandes, tipo linguagem, framework, biblioteca. Rapidamente, se puder falar, é coisa que você A usa. gente recebeu aqui uma pergunta do chat. Foi o Igor Barros que mandou, o Alexandre nos passou aqui. Vamos responder. Bacana. Bom, a quantidade de materiais, de bibliotecas, de ferramentas para usar a visão computacional é enorme e seria muita prepotência minha falar qual é a melhor e qual é a pior. Hoje, é impossível falar de visão computacional sem nos depararmos com a biblioteca OpenCV. Por quê? É uma biblioteca aberta e ela tem mais de 2.500 funções matemáticas e tudo isso foi abstraído de maneira muito simples. Então, quando falamos de ferramenta, é inevitável, eu sugiro, pelo menos, as pessoas ler um pouco sobre o OpenCV. Não precisa ser obrigatoriamente o OpenCV, mas é a biblioteca que tem maior aderência, mais recurso e tem uma comunidade de 47 mil desenvolvedores. Mas existem outros frameworks e diversas bibliotecas e forks desse material. Quando falamos de linguagem, é algo muito subjetivo, porque, poxa, qual é a melhor ou pior? Não é esse o objetivo de falar qual é a melhor ou pior linguagem. No contexto de produtividade, as pessoas usam Python. Python é uma linguagem que ela se propagou muito rápido no segmento de inteligência artificial porque ela tem produtividade. Eu, particularmente, desenvolvo em C, em C++, porque eu venho da década de 80. Comecei a programar em 1982, 83, então naquela época tinha que ser C. Mas não precisa ser C, a linguagem é a sua linguagem favorita. Se você está começando agora, eu sugiro Python pela gama de materiais disponíveis na internet. A maioria das documentações, dos materiais que eu falo sobre linguagem em aprendizado de máquina, os exemplos estão em Python. Mas não precisa ser obrigatoriamente Python. Mas fica a dica, OpenCV e Python é algo que vocês conseguem criar algo de maneira mágica e produtiva. Eu acho que hoje ganho de produtividade diz tudo no negócio. Antes de ir para a próxima pergunta, e para quem não quer programar, mas quer testar visão computacional, como que faz? Hoje, eu acho que dá para indicar as APIs, dá para indicar... Sim. Hoje existem diversos algoritmos, diversas APIs, tanto em diversas nuvens, desde a Amazon, a Azure. Você consegue submeter objetos lá, simplesmente arrastando a imagem para dentro do seu browser. Automaticamente você já tem a resposta do que tem naquela cena, quantos objetos, então é super bacana. Eu posso até disponibilizar uma lista de materiais e cada vez mais vem surgindo ferramentas que são assistentes. O que você quer fazer com a inteligência artificial? Existem projetos que você fala, quero reconhecer carros no vídeo ao vivo estático. Ponto importante. Quero testar o quê? Quero testar vídeo ou quero testar imagens? São trabalhos totalmente diferentes. Um vídeo são 30 fotos por segundo. Uma foto é uma foto estática, então o trabalho é bem mais diferente, por consequência pode ser bem mais assertivo dependendo do processador que tem. Respondendo a pergunta, tem várias APIs em nuvem que vocês podem acessar. Que ele falou aqui, a gente tem todas essas grandes, vamos lá, AWS, que a Amazon recomenda aí fazer. Depois eu vou cobrar aqui o cabelo, os links para a gente disponibilizar para todo mundo. Mas tão importante quanto... Caiu? Voltou. Opa! Tão importante quanto os links das APIs em nuvem, tanto da Amazon quanto da Microsoft, eu disponibilizei na loja de aplicativos Android, no Google Play, um aplicativo onde vocês podem testar a inteligência artificial com OpenCV e Deep Learning. Se digitar OpenCV, só tem 3 aplicativos de OpenCV, um deles é o meu, onde você pode pegar com o celular e já ter uma experiência de como funciona a visão computacional com inteligência artificial. E tão importante quanto isso, é uma proposta, é uma brincadeira, uma proposta para deficiente físico. Então ele localiza o objeto, você toca na tela e ele fala o que tem naquela cena. Então a pessoa que tem uma deficiência visual, ela consegue saber, tem uma cadeira, uma mesa, um copo, uma garrafa. São pouquíssimos objetos porque foi justamente para proporcionar a experiência da inteligência artificial voltada à visão computacional, e esse aplicativo ele tem como ideia para rodar em qualquer celular. Se eu pegar um celular
de 4 anos vai rodar. Ele tem o objetivo ali de criar uma experiência com visão computacional para quem é leigo, não sabe programar e tudo mais. Muito bom. Tem mais uma pergunta? Tem 2 perguntas. A primeira é: por que tanta gente gosta de criar exageradamente ameaças quanto à inteligência artificial? Os riscos são reais? As pessoas temem o que desconhecem? Ou apenas criar ameaças dá mais audiência que falar de maneira otimista? Nossa, boa pergunta. Aqui eu acho que a gente está em 2 otimistas aqui. Vamos lá. Só não fico desconfortável porque eu sou uma pessoa muito transparente. O que eu vou mencionar aqui é meu único e particular ponto de vista. Como mencionei anteriormente, a inteligência artificial vai melhorar muito a qualidade das pessoas. E claro, algumas profissões deixarão de existir e surgirão muitas novas. De um certo ponto de vista, a carruagem acabou. Ou você vai ser o taxista ou vai ser o cavalo. Nós temos que reinventar. Só que tão importante quanto isso nós vamos usar o nosso potencial para coisas não repetitivas. Então, a inteligência artificial, no meu ponto de vista, não vai acabar, não vai substituir o homem, nada. Ele vai amparar o homem. Num caso da ciência, da medicina, por exemplo, da saúde, eu não vejo em sã consciência nós humanos confiamos 100% na máquina, mas a máquina vai ajudar o ser humano a diagnosticar e cometermos menos erros nos diagnósticos. Então, eu acho que nós precisamos repensar muito esse contexto, porque, no meu ponto de vista, a tecnologia e a inteligência artificial é como se fosse uma faca. Eu posso utilizar a faca para cortar uma picanha e para matar um ser humano. Você vai usar essa ferramenta para o quê? Para o bem ou para o mal. Então é simples assim. Acho que nós temos que quebrar esse paradigma. A inteligência artificial não vai tornar o nosso mundo pior. A Skynet não vai acabar com a nossa raça humana. Muito pelo contrário, vai trazer muitos benefícios. E isso vai depender também dos profissionais que estão utilizando essas tecnologias. As pessoas que utilizam visão computacional ou inteligência artificial estão muito engajadas no mundo melhor e não em fazer algo para acabar com a raça humana. Okay? É a minha humilde... Sensacional, acho que eu não preciso acrescentar nada. Na verdade, eu acho que a falta de conhecimento gera medo, né? E é por isso que a gente vem aqui, junto com a Startse, com essa missão de levar um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo. Nosso objetivo é impactar cada vez mais pessoas para dar essa inquietude de conhecimento. Acho que se todo mundo aprender um pouquinho, vai ver que, assim, na verdade... A potencialidade está no tamanho da sua criatividade, né? E é o que o Cabello está falando aqui desde o começo. A gente hoje tem capacidade computacional aí de processamento, conexão, nuvem, um monte de coisas que não existiam há 5 anos, quem sabe 10 anos atrás, que hoje torna possível essa tecnologia transformar tanto, e por isso que está esse boom aqui, porque com com esse acesso que a gente está tendo hoje, a gente pode transformar o mundo sim, e a gente precisa de mais gente engajada nisso. O Alexandre falou que surgiu uma pergunta, eu adoro essa pergunta, mas eu vou deixar para o final, que é sobre o gadget aqui, ó. Bacana. Antes da gente chegar nessa pergunta, eu quero passar casos, né? A gente vem falando... Eita, gente. Desculpa, pessoal, a gente aparentemente está tudo certo aqui com conexão e ferramenta. Não sei se é a nossa conexão que está falhando, desculpa aí. Voltou? Não. Bora. Poxa. Um ponto importante, eu disponibilizo no meu canal do YouTube e também no meu blog assuntonerd.com.br minhas pesquisas justamente para incentivar as pessoas, desmistificar as tecnologias e mostrar que é possível. A época de macumba, de fazer macumba para as coisas funcionarem, acabou. Em 1998, para fazer as coisas funcionarem, era uma coisa tenebrosa. Agora não, a tecnologia está ao alcance de todos e nós temos ganho de produtividade para fazer qualquer coisa. Pegamos o vídeo aí, poxa, nós temos robôs que limpam a casa, e esses robôs, além de sensores, ele tem visão computacional inevitavelmente. E cada vez mais, quando eu olho para esse tipo de produto, ele pode ir um pouco mais além.
Imagina que o robô está limpando a casa e alguém entra na minha casa, o robô detecta um pedestre, não é um comportamento da casa inteligente, já chama a polícia. Ele já viu, isso é Pronto. Entendeu? sensacional. Então, assim, é um projeto, esses robôs, grande parte deles utilizam o OpenCV, e um dos projetos que eu provoquei foi justamente isso, dar uma inteligência para esses robôs que Ir limpam a além. casa. E Exato. além, porque o Bluetooth, internet das coisas, a internet, a conectividade do IoT, que no caso seria esse aspirador, eu posso chamar a polícia na hora que ele vê um pedestre dentro da casa e não for nenhum dos moradores. É um exemplo muito bacana que me vem à cabeça quando eu vejo esse slide. Legal. Então, gente, o iRobot, todos os robôs aspirador, ele, além de sensores, óbvio, né, ele faz um mapa da casa com visão computacional. Aqui tem um outro caso muito legal, adoro esse caso da Oitech, certo? Isso. De biometria facial e prova de vida, isso? Isso. Eu acho que toda a energia da nossa empresa é para proteger as pessoas do bem. Nós criamos um produto que chama Certiface, de biometria facial. E o que acontece? Ele foi feito para que ninguém compre no nome de vocês com documentação falsa. Então, ele combate a fraude. Só que quando a primeira versão do Certiface, ele era para fazer biometria facial presencial. Poxa, eu vou num determinado varejo, num determinado banco, numa determinada financeira, sento diante do balcão, eles tiram a foto, me concede o crédito ou não. E aí, se alguém pegasse o meu documento e tentasse comprar no meu nome, o Certiface bloqueava. Aí, com a evolução das fintech, do mundo digital, o banco digital, começaram a selfie, o cadastro com selfie. E aí nós expurgamos os fraudadores do mundo presencial para o mundo virtual. Aí os fraudadores começaram a fazer a festa. Poxa, qualquer um hoje, eu estou sentado eu estou sentado num restaurante e estou lá almoçando, estou jantando, alguém com uma câmera de alta resolução consegue me filmar sem que eu perceba. Aí com um tablet de 10 polegadas coloca diante da webcam. Então nós criamos a solução de prova de vida, onde o fraudador não consegue, nada é 100%, claro, mas ela mitiga muito o uso da foto, do vídeo, entre outros. Então a inteligência artificial está aí para isso. Excelente. Aqui a Amazon Go, que a gente já falou um pouquinho, né? Então a gente está vendo casos do Brasil, como a Zite também, que tem um pouquinho de inteligência artificial. Pura. Caso sensacional também da Oitech, solução para GDPR, LGPD, que começa o ano que vem. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: quando nós trabalhamos com imagem, nós precisamos tomar muito cuidado qual é o destino final dessas imagens. Muitas soluções processam a imagem, etnia, sexo, idade, e armazena isso dentro de um banco de dados. Primeiro, até o surgimento da GDPR e LGPD, a LGPD vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, mas já tem a GDPR em vigor no mundo inteiro. Quando nós armazenamos as imagens, resumidamente, nós pedimos permissão para aquele determinado usuário, não só no contexto de reconhecimento facial, quando eu estou reconhecendo pedestres e eu estou sendo armazenado naquele vídeo, você tem a minha imagem, dados que foram processados sem a minha concessão. Então a GDPR veio, a LGPD veio para tratar com muita seriedade os dados dos consumidores finais. E uma das soluções, utilizando visão computacional, é tornar anônimo, anonimizar a imagem. Ou seja, você processa, mas não grava nenhuma informação. Você pode usar técnicas de invisibilidade, que você faz uma transformação daquele corpo que está passando novo diante da imagem, ou você pode borrar também, não precisa tornar, você pode reticular ao ponto de tornar anônimo aquela imagem, ou pseudonimizar, ou seja, contar quantos objetos existem, quantos corpos, quantos pedestres existem na face. Mas o mais importante é você trabalhar, estar atento ao que está sendo armazenado nesse banco de dados pós-processamento, porque uma vez que a GDPR ela tem dois pilares principais: trabalhar a segurança da informação e a transparência do uso dos dados.
Bom, primeiro, eu dei permissão para que essas pessoas sejam identificadas. Se a pessoa deu permissão, após a biometria facial atuar, você pode, se eu dei a permissão, eu posso receber uma oferta. Quando eu entrei em um determinado hipermercado, ou num determinado estabelecimento, fala, olha, Cabelo, para você, tal videogame está com 45% de desconto, uma propaganda direcionada, mas eu dei um opt-in e permiti que isso acontecesse. Sendo que eu passo, a pessoa que está ao meu lado não deu opt-in, então ele não pode identificar. Então, se não identificou, você torna anônimo. Aplica a técnica de invisibilidade para que não fique nada armazenado. E o opt-in, você não precisa só... você pode ter uma área, falar, ó, quem transitar, quem passar por essa área aqui vai estar sendo processado. Ocorrerá um processamento, não processamento no contexto jurídico. Haverá um processamento em cima das imagens ali. Mas é um tema muito polêmico e o ponto focal é que temos que ter muita responsabilidade sobre esses dados de imagem que são armazenados, porque se amanhã sofremos uma invasão, que nada é perfeito, temos sempre que trabalhar com a segurança da informação, que não é o foco dessa apresentação, nós teremos que realmente estarmos muito atentos a isso. Claro que existem algumas aplicabilidades que é para o bem da humanidade. E na Constituição diz que o direito de muitos sobrepõe de uma única pessoa. E a polícia ela acaba tendo digamos assim... Para a segurança pública, você pode utilizar as imagens. A polícia pode usar a visão computacional para o bem da humanidade. Não é qualquer um. Certo. Mas ela tem um amparo do governo muito forte. Mas o outro ponto muito provocativo... aqui até o caso que está na tela agora é o caso que aconteceu no Carnaval da Bahia esse ano, que identificaram um criminoso, aí foi preso, e ele estava aqui de peruca, fantasiado e tudo, que até vai de encontro com as tecnologias aqui que o Cabelo estava comentando no começo. Exato. E o importante, poxa, quando analisamos esse contexto, fala, bacana, só que existe um tema muito provocativo e âmbito mundial, não estou falando apenas do Brasil, porque alguns pontos do mundo foi proibido o uso do reconhecimento facial por um simples ponto. Do mesmo ponto que reconheceu realmente esse bandido, essa pessoa que está sendo procurada pela polícia, existe a taxa a margem de erro. E foi uma senhora que foi detida indevidamente, porque o reconhecimento facial errou. Então, é muito polêmico. Caso bem grave no Rio passado, mas isso foi erro aí de contratação, não tanto de... Sim. Enfim, erro de tudo, né? Mas erro de tudo. A gente tem que fazer assim, o uso da tecnologia com todas as ressalvas, até para pensar nesse... finalmente as pessoas envolvidas, né? E só para concluir, casa com o que nós mencionamos anteriormente sobre, poxa, qual é o ser humano, ele vai ajudar, não, nenhum ser humano consegue olhar 100 monitores. Reconhecimento facial fala, ó, naquela câmera tem um suspeito e você dá o foco naquela câmera. Ninguém fica olhando 50 câmeras ou 20 câmeras, então o reconhecimento facial e inteligência artificial vai ajudar nesse contexto aí a eficiência do monitoramento. Último caso aqui, tem muitos casos de aplicação, a gente tentou, né, a gente nem falou de casos, por exemplo, para saúde, câncer, né, a gente teve, pediram um case de agronegócio, aqui tem muita aplicação, visão computacional. Essa aqui a gente separou de um amigo aí que também nos ajuda muito em compartilhar conhecimento, o Rufo Paganini, da Dodge Vision. Ele mostrou esse caso que eles estão fazendo de ergonometria para o trabalho. Então, ele usa a visão computacional, justamente a identificação do esqueleto, para fazer cálculos de quanto tempo a pessoa fica em posições ou estressando aí ângulos que pode prejudicar a saúde dele. Muito bacana, um caso novo da Dodge Vision também aqui. Actual AI is amazing. It's great to have you here, guys. Aqui eu trouxe esse vídeo, a gente fez uma brincadeira com um aplicativo que, na verdade, você pode pegar qualquer foto, qualquer imagem e ele coloca essa imagem com seus pontos nodais. E ele pega aí o movimento da sua face, a sua fala, né, faz
essa transferência aí da sua voz para a voz da imagem que a gente está brincando ali. E imagina a possibilidade disso, né? Eu queria poder aqui abordar com o Cabelo sobre deepfake, que está surgindo aí grandes assuntos, que não é exatamente visão computacional, mas usa, né, também todo esse embasamento dessa tecnologia que a gente vem falando. Quer comentar rapidinho? Eu sei que a gente está chegando ao final e eu ainda tenho que falar para ele explicar o que é esse gadget na cabeça dele. Só esse slide dá uma palestra à parte, mas o deepfake ele explora justamente os pontos nodais, os pontos característicos da face, mas também a parte holística, porque ele pega a foto e faz uma transformação relativa. O que é a transformação relativa? Ele é como se eu pegasse e colocasse relativamente ao ângulo que a minha face está. Então ele consegue reproduzir em qualquer ângulo a face de um indivíduo. E para ajudar, existem ferramentas que conseguem simular com 100% a minha voz. Então eu consigo criar um vídeo falso apenas com um trecho da minha voz e com parte da imagem, com uma foto estática da minha face. Mas na contrapartida existem também algoritmos que estão detectando falhas do deepfake, porque por mais que hoje, na tecnologia atual, o deepfake nós conseguimos detectar pequenas falhas, e às vezes as falhas até não é perceptível, às vezes nós seres humanos não vamos perceber a falha, mas a determinado ângulo do nariz, em virtude do ângulo que o rosto se movimentou para a esquerda ou para a direita, às vezes não bate com a estrutura da face, e é aí que a tecnologia anti-deepfake acaba atuando bacana. Mas eu acredito que é uma questão de tempo para isso ser resolvido. Então é uma briga de gato e rato, e é muito polêmico, mas em contrapartida poderemos fazer... Eu olho tudo o lado positivo da coisa. Resumidamente, o Stan Lee poderá continuar aparecendo nos filmes da Marvel. Muito bom. Gente, conta pra mim, o que é esse gadget que veio? Bacana. Em 2009, a sobrinha da minha esposa faleceu com AVC e eu vi o sofrimento dela, movi um membro do corpo. Eu comecei a estudar neurotecnologia, foi quando eu me deparei com as primeiras versões desses equipamentos. E o objetivo era fazer criar uma interface cérebro-máquina. Fiz alguns testes, inclusive está no meu canal, onde eu ligava a TV, desligava com o pensamento, trocava de canal, e depois era só uma questão de trocar a interface. Eu tinha o objetivo de criar uma cadeira de rodas se movendo com o pensamento, mas existem diversos projetos paralelos com a mesma finalidade. Aí, encontrando o Adler, que é bolsista da universidade, bolsista no curso de medicina na Universidade da Califórnia, ele tem muita experiência na estimulação eletromagnética transcranial, que é você enviar informações para o teu cérebro como se fosse telepatia. E eu estava trabalhando no inverso, estava querendo pegar sinais. Hoje, resumidamente, eu estou usando esse capacete para estudo de doenças degenerativas e não degenerativas. Então, o objetivo é detectar um ataque epilético com 1 hora de antecedência. Por quê? Enquanto eu estou conversando aqui, meu celular está pegando via Bluetooth as minhas atividades cerebrais e armazenando em nuvem. Se eu tenho epilepsia, meu corpo dá sinais. Seja estimula a glândula de suor, dá tique nervoso, cada organismo tem uma assinatura digital e tem uma anomalia. Mas enfim, essa anomalia ela começa devagarzinho ao ponto de nós humanos não percebermos, mas uma inteligência artificial consegue perceber isso em tempo real, dispara um alerta. Resumidamente, o meu projeto tem o sonho de fazer a ambulância chegar até o paciente antes dele ter a convulsão. Resumidamente é isso. Sensacional, né? Gente, não sei como agradecer aqui, Cabelo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É uma aula mesmo, aqui é uma honra ter você com a gente falando tão simples sobre um assunto tão complexo. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem a gente, semana que vem tem mais especialistas, um tema novo e tudo isso para a gente chegar lá em 30 de outubro no nosso IA Conference da i2AI junto com a Startse. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Muito obrigado e boa noite a todos.